Você já sentiu como se estivesse afundando em um poço escuro, onde as vozes de ajuda parecem distantes e o silêncio de Deus grita mais alto do que tudo? Às vezes a vida nos arrasta para lugares em que parece não haver chão, nem direção. As forças se vão, as lágrimas secam e o coração se pergunta: será que Deus ainda me ouve? E nesse lugar, no meio da luta, da espera, da dor, que nasce uma das maiores manifestações da fé, a esperança. Essa esperança não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, o nosso clamor chega aos céus. O Salmo 40 é um convite poderoso para aqueles que estão cansados, para aqueles que esperam há tanto tempo por uma resposta, por um milagre, por um sinal. É para você que acordou hoje tentando encontrar sentido no meio do caos. Para você que, mesmo com o coração em pedaços, ainda sussurra uma oração. Davi, o autor desse salmo, sabia o que era caminhar entre dores e pressões. Ele escreveu com a alma ferida, mas com os olhos fixos no Deus que o sustentava. Suas palavras não são apenas poesia, menos são testemunho vivo de alguém que escolheu confiar no Senhor, mesmo quando não via saída. E Deus se inclinou. E Deus o tirou do poço de perdição. Essa é a promessa que ecoa até hoje para mim e para você. Deus ouve. Deus se importa. Deus age. A luta pode parecer longa. O processo pode parecer silencioso. Mas há um tempo determinado para toda aflição. O Salmo 40 nos lembra que existe um Deus que firma os nossos pés sobre a rocha, que coloca um novo cântico em nossa boca, que transforma a dor em louvor. Mas é preciso aprender a esperar, não de forma passiva, mas com esperança ativa, com fé que insiste em permanecer mesmo quando tudo convida a desistir. Se você está passando por batalhas, se sente que ninguém entende o que você está enfrentando, quero te dizer com toda certeza do meu coração: você não está só. Existe um Deus que vê cada lágrima que ninguém viu, ouve cada oração que ninguém escutou e conhece cada medo que você não teve coragem de contar a ninguém. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Ele manifesta o seu poder. Hoje, vamos caminhar juntos por esse salmo, verso por verso. Vamos descobrir como ele pode ser uma chave de renovo, esperança e força em meio à tempestade. Não importa o tamanho do seu deserto, Deus está preparando uma saída. E essa oração será o início de uma virada na sua vida. Algo poderoso acontece quando oramos com sinceridade, com fé e com base na palavra. Se esse vídeo está falando com você, se de alguma forma suas lutas silenciosas encontraram eco nessas palavras, eu te peço, não guarde isso só para você. Curta esse vídeo agora mesmo. É uma forma simples, mas poderosa de dizer: eu creio, eu continuo esperando. Quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem é importante, e assim ela pode alcançar outras pessoas que também estão precisando de uma palavra de esperança. E aproveita para comentar aqui embaixo: eu escolho esperar com fé. Escreva isso como um ato profético, como quem planta uma semente em meio ao deserto. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Já pensou nisso? E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Aqui, todos os dias, você encontra orações, mensagens e salmos que vão fortalecer a sua fé e te lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Então se inscreve agora, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Ainda temos muito que viver. Juntos, na presença de Deus, tem momentos em que a vida parece nos empurrar para um lugar escuro, silencioso e profundo, como se estivéssemos presos em um poço sem saída. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, cansado de tentar, frustrado com a demora de Deus, como se suas orações ecoassem no vazio. Mas quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com clareza. O fundo do poço não é o fim. É o ponto de partida para algo novo, que Deus está prestes a fazer na sua vida. O Salmo 40 começa com uma declaração poderosa: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perceba menos. O salmista não foi ouvido quando estava forte, com tudo resolvido. Ele foi ouvido no fundo, no choro, na espera. Isso muda tudo. Deus não ignora sua dor. Ele não se afasta do seu desespero. Ele se inclina. Isso significa que ele se abaixa, que ele chega perto, que ele desce até o seu nível só para ouvir a sua voz. Você consegue imaginar um Deus assim? Que mesmo sendo soberano sobre tudo,
se curva para consolar um coração quebrantado. Essa é a essência do nosso Pai. E é por isso que mesmo em meio à luta, ainda há esperança. Mesmo quando ninguém entende o que você está passando, Deus entende. Mesmo quando tudo parece parado, algo já está se movendo no céu a seu favor. Se essa palavra faz sentido para você, escreva aqui nos comentários. Deus se inclina para mim. Declare isso com fé. Talvez o mais difícil não seja nem a dor, seja o silêncio. Quando tudo desmorona, a gente até consegue lidar com a tempestade, desde que sinta que Deus está ali. Mas quando Ele se cala, quando você ora, clama, jejua e tudo continua igual, é aí que muitos se perdem. Pensam que o silêncio de Deus é rejeição, que o céu fechado significa abandono, mas não é. O silêncio de Deus também fala menos e fala alto. Fala de confiança, de processos, de amadurecimento. É nesse silêncio que Ele prova o quanto confiamos nele, mesmo sem ver, sem sentir, sem entender. Lembre-se, o mesmo Deus que prometeu estar contigo todos os dias, até o fim, também permite momentos em que você não sente nada menos, exatamente para que sua fé não dependa do que sente, mas do que crê. O salmista do Salmo 40 não apenas esperou, ele esperou com paciência. Isso significa que ele enfrentou dias em que parecia que nada ia mudar, e ainda assim continuou esperando. E é nesse tempo que Deus trabalha em silêncio, moldando o coração, alinhando o caminho, preparando o milagre, porque o silêncio dele nunca é vazio. Ele é cheio de significado, cheio de planos que ainda não chegaram, mas que já estão a caminho. Se você está vivendo esse tempo silencioso de Deus, escreva aqui: mesmo em silêncio, eu confio. Isso é viva. Isso é esperança em meio à luta. Há dias em que parece que o mundo inteiro está desabando sobre nós, nada funciona, as portas se fecham, os sonhos desmoronam, as forças somem, e quando olhamos ao redor, parece que todos estão avançando. Manos again. Já se sentiu assim? Como se tivesse preso num poço, cercado por paredes invisíveis que você não consegue escalar? O Salmo 40 fala exatamente sobre isso, sobre alguém que estava no poço de destruição, num atoleiro de lama. Não é apenas uma metáfora bonita, menos é uma realidade espiritual profunda. Quantas vezes o coração se sente atolado, sufocado, como se não houvesse saída, mas é nesse ponto de colapso que algo sobrenatural começa a acontecer. Porque Deus não se impressiona com o caos ao nosso redor. Na verdade, é no meio dele que Ele revela sua força. Ele nos encontra no fundo, quando nem a gente mais acredita que vai conseguir sair. E então, Ele estende a mão. Com paciência, Ele nos levanta. E quando isso acontece, não é apenas uma mudança de circunstância, menos é uma mudança de identidade. De alguém que estava caído, para alguém que é testemunha viva da fidelidade de Deus. Se você sente que está no fundo do poço, escreva aqui nos comentários: Deus, estende tua mão. Essa frase simples pode ser o primeiro passo de uma grande virada, porque quando tudo desaba, o céu ainda está de pé. Quando a alma já não tem forças para se levantar, ainda resta algo que o inimigo nunca pode silenciar: o nosso clamor. É nesse momento em que tudo parece perdido, que a oração se torna um grito da alma, não feito de palavras bonitas, mas de remidos sinceros, lágrimas que carregam peso, feridas, verdades, e é exatamente esse tipo de oração que Deus escuta com mais atenção. O Salmo 40 começa dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Você consegue imaginar isso? O Criador do universo se inclinando, se abaixando, para ouvir você. Isso não é poesia menos, é realidade espiritual. Deus ouve, Deus responde, Deus age. Pode não ser no tempo que esperamos, mas o socorro dele nunca falha. Cada clamor sincero é como uma flecha lançada ao céu. Ela pode demorar a voltar, mas sempre retorna carregada de resposta. E enquanto o mundo segue barulhento, tentando abafar sua dor, Deus está atento ao som do seu coração. Por isso, não pare de clamar, ainda que a voz fale, ainda que ninguém entenda, ainda que tudo diga que é em vão, porque há um Deus que muda destinos com base em orações que nascem do fundo do poço. Se essa mensagem está falando com você, escreva aqui nos comentários: ouça meu clamor. Senhor, sua declaração de fé pode ser o início de um milagre silencioso. Mas, depois do clamor vem um movimento divino. Aquele que parecia distante se aproxima,
Aquele que parecia em silêncio agora responde. O mesmo Deus que se inclinou para ouvir, também estende a mão para agir. O salmista continua. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso não é apenas um alívio emocional, é uma transformação concreta. Quando Deus decide intervir, Ele não apenas enxuga suas lágrimas, Ele muda seu terreno. Ele tira você do lamaçal de pensamentos confusos, da escuridão da ansiedade, da aflição que parecia não ter fim, e planta seus pés sobre uma rocha. E o que é essa rocha? É a certeza de que Ele está no controle. É a palavra que não muda. É a fé que sustenta mesmo quando tudo balança. Talvez você se sinta hoje dentro desse poço sufocado, sem saída, desorientado, mas essa palavra é para você. O mesmo Deus que levantou Davi, que tirou José da prisão, que resgatou tantos do fundo do abismo, ainda está agindo. E Ele está perto. Ele não te ignora, Ele te vê. E mais do que isso, Ele já preparou um novo caminho para os seus pés. Caminho de esperança, direção, firmeza. Se essa mensagem te alcança agora, declare nos comentários com fé. Deus está firmando meus passos. Essa frase é mais que uma reação, é um passo de fé na direção da rocha. Há momentos em que a dor cala nossa voz, o choro sufoca o louvor, a angústia emudece o coração. Mas quando Deus intervém, algo poderoso acontece dentro de nós. A dor vencida se transforma em melodia. O salmista declara: pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Esse novo cântico não é só uma canção bonita, é a expressão de alguém que viu a luz depois da escuridão, que sentiu a presença de Deus em meio ao caos. Não é um louvor ensaiado, decorado, repetitivo. É espontâneo, sincero, nascido das entranhas de quem foi resgatado. É o tipo de louvor que tem peso, que carrega testemunho. E talvez você esteja precisando exatamente disso hoje, de uma nova canção, uma nova esperança, um novo fôlego. Para continuar, você pode até achar que não tem forças para cantar, mas Deus está preparando esse cântico dentro de você, e ele vai nascer no tempo certo. Porque todo vale termina. Toda madrugada escura cede lugar ao amanhecer, e quando a luz tocar novamente seu coração, suas palavras vão mudar, seu tom vai mudar, seu espírito será renovado. Esse louvor não será só seu menos muitos ouvirão, muitos serão tocados. Porque o que Deus está fazendo em você não é só para você, é semente de esperança para outros também. Se essa palavra te toca agora, escreva nos comentários. Meu novo cântico está nascendo quando Deus transforma a sua história. Isso nunca fica só entre você e Ele. O que você vive com o Senhor se torna uma luz para outras pessoas que estão caminhando na escuridão. O Salmo diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja a profundidade disso, o seu testemunho, a sua superação, a sua fé no meio da luta, será como um farol para quem perdeu a direção. Você já parou para pensar quantas vidas podem ser alcançadas só porque você escolheu não desistir? Porque mesmo chorando, você orou. Mesmo fraco, você continuou. Mesmo sem entender tudo, você confiou. E agora, a sua jornada se torna inspiração para outros que precisam ver que ainda há esperança. Esse é o poder do testemunho. Ele não é uma exibição de vitórias perfeitas, mas uma confissão de dependência e transformação. Cada vez que você compartilha como Deus te sustentou, você está dizendo a alguém: se Ele fez comigo, pode fazer com você também. E isso fortalece a fé, acende corações, abre olhos espirituais. Não subestime a força da sua caminhada. Mesmo suas cicatrizes falam. E há pessoas hoje que precisam exatamente disso. Ouvir sua história, sentir sua entrega, perceber que existe um Deus que age no tempo certo. Se você crê que a sua dor vai gerar testemunho, comente aqui: minha luta vai inspirar fé. Esperar não é fácil. A nossa geração foi treinada para o imediato, tudo na palma da mão, em segundos. Mas o mover de Deus tem outro ritmo. Quando o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele não está falando de uma espera ansiosa, impaciente ou desesperada. Ele fala de uma espera com confiança. Isso muda tudo. É a paciência que nasce da fé. É continuar crendo, mesmo quando os céus parecem em silêncio. É saber que Deus não atrasou. Ele está trabalhando em silêncio, ajustando tudo, cuidando de detalhes que você nem vê. E é nesse tempo de espera que sua fé é refinada. Muitos desistem nessa etapa,
porque acham que Deus se esqueceu. Mas você, que está ouvindo agora, precisa entender. A espera faz parte da promessa, e quem consegue esperar com fé, cresce espiritualmente, amadurece, se fortalece. Cada dia em que você continua confiando, mesmo sem resposta, é uma declaração de amor a Deus. É como dizer: Pai, eu não vejo ainda, mas eu sei que o Senhor está comigo. Essa paciência ativa, cheia de esperança, move o coração do Pai, porque ela mostra que sua fé não está nas circunstâncias, está na fidelidade de Deus. Se você está nesse tempo de espera, declare aqui nos comentários: minha fé está firme mesmo no silêncio. Isso é esperança em ação, quando tudo parece escuro. Confiar em Deus se torna um ato de coragem. E é justamente aí que a promessa se revela. Há uma recompensa celestial, mas também há recompensas aqui, nesta vida, para os que esperam no Senhor com fé. O Salmo 40 não fala apenas da espera, menos ele fala do livramento, da vitória que vem depois. Deus inclina os ouvidos para os que confiam, tira do poço de perdição, firma os pés sobre a rocha e coloca um novo cântico nos lábios. Essa é a promessa para os que permanecem. Talvez você ainda não veja a saída, mas ela já está sendo construída por Deus, passo a passo. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada noite mal dormida com o coração apertado, tudo está sendo contado no céu. O Senhor recompensa os que confiam em Ele. E a maior recompensa talvez não seja aquilo que você tanto pede, mas sim aquilo que Deus está fazendo em você enquanto você espera. Ele está moldando, curando, alinhando. A espera com fé transforma o coração, abre os olhos espirituais e nos faz experimentar o sobrenatural. Se você acredita nessa promessa, declare aqui com fé: Deus está preparando algo maior do que eu posso imaginar. Isso fortalece a sua fé e inspira outras pessoas também, agora que já entendemos a dor, o clamor e a fidelidade de Deus descritos no Salmo 40. É hora de unir tudo isso em uma oração viva, menos uma oração que renova a esperança. Não uma oração apressada, mecânica ou decorada, mas uma conversa sincera, vinda do fundo do coração. Imagine que neste exato momento Deus está inclinado, ouvindo cada palavra, cada suspiro da sua alma. Então ore assim: Senhor, eu te louvo mesmo quando não entendo. Eu te busco mesmo quando estou cansado. Eu te espero mesmo quando tudo me diz para desistir. Inclina os teus ouvidos para mim. Tira-me desse poço escuro. Firma os meus pés na rocha da tua presença e coloca um novo cântico em meus lábios. Essa é a oração dos que não desistem. É a oração dos que sabem que a esperança em Deus não envergonha. Quando você ora com fé, mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, algo dentro de você muda. A paz começa a florescer onde antes havia angústia. A esperança começa a pulsar de novo no coração. E então, mesmo em meio à luta, você descobre que está mais forte, está mais perto, está mais alinhado com o céu. É por isso que orar não é apenas pedir, é também confiar, agradecer e declarar que mesmo no vale, Deus continua sendo Deus. Que essa oração seja sua âncora hoje. E se você sentiu essa verdade, comente aqui: ainda que doa, eu confio em ti, Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração. Se em algum momento dessa oração você sentiu paz, consolo ou até mesmo lágrimas nos olhos, então esse canal é para você. Aqui, todos os dias, nos encontramos aos pés do Senhor para renovar nossas forças, fortalecer a fé e caminhar com esperança, mesmo em meio à luta. Por isso, inscreva-se agora. É só um clique, mas faz toda a diferença para que você receba mais conteúdos como esse e continue firme na presença de Deus. E me diga nos comentários, comente: eu espero no Senhor, se essa oração falou com você hoje. Isso não é só um comentário, é uma declaração pública de fé. E quando declaramos com os lábios aquilo que cremos no coração, algo muda no mundo espiritual. Aproveita e deixa também o seu like, porque assim você ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que estão precisando tanto quanto você e Seivoca Queer. Continuar alimentando sua alma com fé e esperança. O próximo vídeo já está aí na tela, menos é só clicar e deixar Deus continuar falando com você. Nos vemos lá. Que o Senhor te abençoe poderosamente.